Já acharam? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma carta ao Timóteo, aquele que era novo de idade, estava comandando uma parte dos irmãos. Ele continua dizendo assim, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aqui nós vamos tirar principalmente o versículo 9, que ele fala, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é fiel e digna, não é? É ou não é? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que Deus é fiel em sua palavra e que a palavra de Deus é de bom grado para todos nós? Todos nós deveríamos aceitar a palavra de Deus. Você acredita nisso? Você aceita a palavra de Deus na sua vida? Que ele fala, olha, aqui o Paulo está mandando para Timóteo, ele fala, olha, isso aqui é de toda aceitação. Por quê? A palavra de Deus na nossa vida é como se fosse o nosso manual, certo? Lembra que eu sempre falo isso aqui com vocês? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Nós temos que estudar e meditar nela dia e noite para que possamos, que as coisas vão bem na nossa vida. Se você quer que as coisas vá bem na sua vida, nós temos que sempre meditar e buscar conhecimento na palavra de Deus. Ela é a nossa lâmpada para os nossos pés. Ela que é a luz para o nosso caminho. Em meio às dificuldades, em meio às situações que nós não vemos saída, a palavra de Deus vai sempre nos iluminar para o que nós devemos fazer. Isso aí que ele fala aqui, olha, essa palavra é fiel e digna. E é fiel porque o nosso Deus é fiel. O seu Deus é fiel? É o mesmo que o meu, não é? Se é o mesmo que o meu, o seu Deus é fiel. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre nossas vidas. Agora você me fala, mas por que na minha vida não acontecem certas situações? Porque tem muita gente que às vezes a palavra de Deus, ela acha que não está se cumprindo e o problema é de Deus. Deus está com o problema porque eu faço tudo certo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós não estamos confiando na palavra de Deus genuinamente, de todo o coração, acreditando que aquilo ali era o melhor para nós. Nós apenas estamos ali baseados no, é uma palavra boa, legal. Se Deus quiser, Ele cumpre, se não quiser também, deixa para lá, né? É bom, é legal vir na igreja. E a pessoa não leva a palavra de Deus a sério para a sua vida. E passa dia após dia, ela continua do mesmo jeito, da mesma situação, e as coisas não melhoram, não mudam. Ela passa situações difíceis, complicadas, mas ela continua naquele mesmo jeito, naquela mesma vidinha, e ela não sabe por que não está acontecendo nada. Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda, não muda? Que agora você tem o seu Senhor e Salvador com você. Você começa a caminhar com Cristo. Então as coisas mudam. Lembram que eu não falei que as coisas ficam mais fáceis. Falei que as coisas mudam. Porque às vezes vem situações, desafios para testar a nossa fé e nos manter em pé. Mas a palavra de Deus, ela é sempre fiel e ela cumpre a nossa vida. Promessas de Deus estão baseadas na Bíblia para cada um de nós. Você vê que ele fala, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Com abundância. Para que você não fique, talvez, na miséria, não fique, talvez, em situação precária, mas eu vim para que você tenha sustento. Esse é nosso Jesus, esse para Jesus veio para cada um de nós. Mas às vezes nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por situações que nós não deveríamos estar passando. Muitas vezes as pessoas estão em busca da paz, mas a paz não está na família dela. A paz não está no casamento dela. Mas ele fala lá em João 14, 27, ele fala, deixe-vos o quê? A minha paz. Então Jesus vai e fala assim, olha, eu estou indo, mas
A paz que excede todo entendimento vai estar com vocês. Mas você fala assim, mas na minha vida eu não tenho paz. Então como é que a palavra é fiel? Como é que a palavra é digna de aceitação? Porque nós não estamos confiando na palavra de Deus. Porque as situações que vêm e convergem com você de não aceitar, de falar assim, não é possível que isso vai acontecer na minha vida. As coisas começam a dar errado no sentido que você acha que dali não vai acontecer. Que as coisas não podem mudar, você não confia em Deus. Quando vem uma situação difícil, você já dá 2 passos para trás. Você começa a desistir. Mas você fala assim, mas não vai ter paz. Parece que eu estou orando pela paz, e quando eu começo a orar pela paz, parece que as coisas pioram de tal jeito que é melhor parar. Muitas pessoas estão assim. Muitos cristãos estão pensando desse jeito, quando começa a orar por uma situação, e aquela situação começa a ficar mais difícil, aí eles desistem. Eles param de pensar naquilo e falam, não vou nem mexer nisso, porque a confiança, a nossa confiança já começa a se abalar. Nós não acreditamos mais que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, porque nós só confiamos quando a situação está boa. Quando a nossa situação está boa, estamos felizes, aí nós confiamos. Por quê? As situações estão boas, estão legais, está tendo paz. Mas quando vem um momento difícil, que você precisa daquela paz, você para de confiar. Você desiste de confiar. Mas isso é promessa de Deus para nós. E Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra? Jesus falou isso. Que estaria sempre presente conosco. Ele falou, eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias. Eu vou estar aqui também, olhando por cada um de vocês, e olha só que maravilha. Então nós temos o Espírito Santo conosco. Nós buscamos a Ele, Ele derrama sobre nós o Espírito dEle. E a nossa vida continua ali, nós estamos ali sempre com o Espírito Santo. Essa é uma promessa de Deus. Mas nós não confiamos que Deus pode mudar a nossa situação. Mas é a promessa dEle. Ele falou, olha, eu estarei com vocês. Eu vou, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo está com vocês. E Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te impulsionar para onde, quando você pensar em desistir, Ele vai te dar força. Mas nós andamos cabisbaixos. Nós andamos de rua em rua, de lugar em lugar. Acreditamos apenas na nossa força, na nossa capacidade. E deixamos de lado aquilo que Deus quer entregar para nós. Porque a palavra dele é o quê? É fiel, não é fiel? Não é digna de aceitação? Não é? E por que nós não estamos aceitando a palavra dele na nossa vida? Se ele falou que ele estaria com você todos os dias, então ele está com você todos os dias. Se ele falou que ele estaria com você e você não pereceria, por mais que houvesse situações difíceis, mas olha, vocês não vão perecer. Vocês podem ali passar situações complicadas, situações difíceis, a ponto de você querer desistir, mas eu vou estar com você todos os dias. E não vou deixar isso acontecer. Mas por que nós não confiamos nisso? Nós passamos, estamos padecendo, perecendo cada vez mais, diminuindo cada vez mais, e nós não estamos confiando na palavra de Deus. Esse é o motivo de nós estarmos cada vez mais, às vezes, padecendo nas coisas desse mundo. Deixamos a palavra de Deus de lado e estamos apenas confiando naquilo que nós estamos vendo e não no que a palavra diz sobre nós. A palavra diz sobre você várias coisas. A palavra de Deus diz situações e mais situações. A palavra de Deus diz que você teria a vida eterna. Quantos confiam que vai ter a vida eterna com Cristo lá no céu? Você está confiando na palavra de Deus, muito bem. Confie também que Deus está com você hoje e Ele quer que você se levante de onde você está vivendo. Ele quer que você saia dessa situação que você está passando. Ele quer te dar força, Ele quer colocar você a coragem que você precisa. Basta cada um de nós acreditarmos e confiarmos que nós podemos fazer isso, porque Ele está do nosso lado. Ele está com a gente. Ele é fiel e a palavra de Deus jamais volta vazia. Vocês lembram desse versículo? Vamos ler lá em Isaías? Abra na sua Bíblia aí, Isaías 55.
Isaías 55, versículo 11. Já acharam? Vamos ler do versículo 6 em diante, para nós entendermos o contexto. Ele diz o seguinte, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso és em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá a semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então nós vemos o seguinte contexto aqui, que ele fala, olha, todas essas coisas acontecem porque a minha palavra. É somente por causa da minha palavra, porque a minha palavra não volta para mim vazia. Antes ela ainda faz o seguinte, eu dou a palavra, ainda ela vai lá, ainda faz o que me apraz e prospera naquilo ainda que eu falei. Então Deus está dizendo, olha, em todas as situações, em todas as promessas que eu estou falando, em todas as coisas que eu disse, além dela não voltar para mim vazia, ela ainda prospera naquilo que a enviei. Então ainda é melhor ainda. Mas muitos de nós estamos não o quê? Confiando na palavra, porque a palavra de Deus não torna para ele vazia. Mas nós estamos confiando nela. Você confia na palavra de Deus? Você acredita que Deus quer mudar a sua situação, quer mudar a sua vida? Você acredita que Deus quer mudar a vida da sua família? Você acredita que Deus quer mudar o seu casamento, a sua história? Você acredita? Você confia que Deus pode mudar a sua situação? Então confia na palavra de Deus. Quando você confia na palavra de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. E não é coisas pequenas, coisas poucas, mas coisas grandiosas, porque o princípio de tudo está em confiar em Deus. Acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Você vê que Salomão, Deus fez para ele, falou, olha, você está aqui, seu pai já se foi, e agora? Pede uma coisa que eu vou te dar. Pede somente uma coisa. O que Salomão pediu? Sabedoria, né? Entendimento para fazer o quê? Para comandar o povo do próprio Deus em Israel. O que Deus deu para ele? O que ele pediu e ainda mais, né? Por quê? A palavra de Deus não volta vazia. E o que ela faz? Ela ainda prospera na situação. Então Salomão só pediu uma coisa, ele falou, então eu vou te dar. Eu vou te dar aquilo que você me pediu. Mas ainda assim, ainda vou te dar mais, porque a minha palavra, ela não volta vazia e ainda assim ela prospera. Quer dizer, ela acrescenta mais coisas ainda do que ela foi. Ela multiplica a situação. E nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, a palavra de Deus que está aí para todos nós. Todos nós temos promessas de Deus. Promessas que vão além do que nós podemos medir, imaginar. Você vê que ele fala que lá em Filipenses 4,19, o que ele fala? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso aqui é Filipenses 4,19, está aí na tela. E você vê que ele fala, olha, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas não tem gente passando necessidade? Mas elas estão na igreja. E continua passando necessidade.
Mas Deus veio para o quê? Suprir todas as nossas necessidades. Deus quer que você entenda e compreenda o poder da palavra dele. As promessas de Deus estão aí para todos nós. E a promessa não pode voltar vazia. Foi dito por ele, falou, olha, eis que estou eu. Se você entender e compreender o que Cristo quer de você, a sua vida mudará, a sua vida prosperará, os seus caminhos mudarão. Você vê que ele fala, ó, o meu caminho não é o mesmo que o seu. Eu penso muito mais além, porque nós fazemos planos às vezes para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pensa, não, eu quero fazer uma viagem. Vou viajar em julho do ano que vem. Estou pensando o quê? Na viagem em julho. Tem quantos meses? Até julho são 7, 8, 9, 10. 10 meses. Então estou pensando daqui 10 meses. Então daqui 10 meses eu vou fazer uma viagem. Você começa a ficar ali ansioso, porque daqui 10 meses você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. Não ouvi um amém, hein? Nossa Deus, que desânimo, não pode. Daqui para julho, que vai para os Estados Unidos. Você não quer ir para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para algum lugar. Vai aqui para Chapada então, já que não quer ir para longe. Vai para algum lugar você vai, pelo amor de Deus. Daqui para julho. Então você vai falar, em julho eu vou viajar. Em julho eu vou sair. E você começa a imaginar isso, você começa a ver as situações, mas você fala assim, olha, Deus está pensando o quê? Deus está pensando aqui 10 anos, 20 anos. Deus está pensando em você na eternidade já. Por quê? Ele está pensando muito mais além do que nós possamos imaginar. Aquilo dali que nós podemos imaginar, Cristo está pensando mais além ainda. São coisas maiores que Ele pensa do que nós. Se nós confiarmos na nossa vida a Deus, se nós confiarmos nossos planos a Deus, deixa que Ele controle a sua vida e a sua vida irá mudar. Você vê que os próximos pensamentos, nossos pensamentos às vezes são pequenos. São coisas pequenas que nos afastam das promessas de Deus que são tão grandiosas. Nós ficamos apenas pensando, imaginando aquilo que nós talvez poderíamos chegar, mas nós não confiamos em Deus, na palavra de Deus, que diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não confiamos. Talvez eu falei aqui, eu brinquei com os Estados Unidos aqui, falei, mas a pessoa assim, não, eu não. Eu jamais. Eu? Não tenho condição para isso não. Porque as pessoas começam a pensar assim, eu não tenho condição, eu não sei, eu não vou fazer isso porque é muita coisa para mim. As pessoas às vezes estão pensando desse jeito e param de olhar o quê? A grandeza de Deus, que Deus pode suprir as nossas necessidades. Vai que a sua necessidade é viajar para os Estados Unidos, né? Não sei. Pode ser a minha, né? Pode ser meu sonho, pode ser meu querer. Pode ser o seu sonho, o seu querer. E Deus realiza sonhos, amém? Não, é muito fraco. Deus realiza sonhos, não realiza, amém? Isso. Confia em Deus. Por mais que as situações agora não pareçam capazes de você alcançar. Você está igual aquela estante alta, né? Quando você era pequeno, a sua mãe ou seu pai deixavam o biscoito lá em cima. Mas você queria o quê? O biscoito, né? Aí está lá em cima na estante. Você tentou pular, não alcançou. Você pegou a cadeira, não deu jeito. Mas se você pegasse a escada, ele ia ver que você pegou a escada, né? Ia brigar. Então não podia pegar a escada. Mas você queria pegar o biscoito. Mas Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Ele nos ajuda naquilo que nós estamos necessitando, precisando. Apenas precisamos fazer o quê? Confiar na palavra de Deus. As pessoas às vezes não têm coragem, não têm força para levantar. A pessoa às vezes está deitada numa cama, chega segunda-feira e como dizem por aí, a segunda-feira chegou. Mas o que nós vamos fazer segunda-feira? Vamos trabalhar. E segunda-feira, né? Mais uma. E as pessoas estão como? Tristes. Porque ela tem que trabalhar, ela está cansada, ela não quer saber mais de nada, ela não quer imaginar mais nada. Mas ela esqueceu que tem um que dá força. Ela esqueceu que tem um que está ali todos os dias da vida dela. Porque ele fala o quê? Olha,
Não temas, porque eu sou contigo e não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento. Esse é o nosso Deus. Mas as pessoas estão esquecendo da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquele que te levanta, daquele que te sustenta, aquele que te dá força, que dá coragem para vencer os desafios. Mas as pessoas preferem ficar ali tristes, abatidas. É mais um dia, vamos lá. É mais uma segunda-feira, é mais uma terça, é mais um sábado, mais um domingo. Talvez você veio para a igreja hoje pensando, mas é mais um domingo, eu vou lá. Eu vou lá, tem uns que estão batendo ponto na igreja, né? Vai lá só para passar o cartãozinho, a digital, né? Porque as pessoas perderam a confiança em Deus. Elas deixaram de acreditar e aceitar a palavra de Deus na sua vida. Elas começaram apenas a entrar no modo automático delas, vivendo aquilo que elas acreditam, que acham que Deus quer para elas. Mas Deus está pensando muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Você tem que confiar em Deus, acreditar que as coisas irão mudar. E vão mudar. Acredite, confia, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao seu Deus poderoso. Entregue a sua vida a Deus. Confia nele. Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar a paz. Ele falou, estou deixando com vocês a paz. Então a paz tem que estar na sua vida, a paz tem que estar no seu casamento, ela tem que triunfar, a paz tem que estar na sua família, ela tem que triunfar na sua família. A luz de Deus não é mais forte que a luz das trevas? Sempre vai ser, porque a palavra de Deus ela é fiel. E Deus é fiel. Nunca duvide da fidelidade de Deus. Duvide da sua, não da de Deus. Por mais que não merecemos, Deus continua sendo fiel a nós. E jamais deixou de ser fiel. Você vê que lá em 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui rapidamente, 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala exatamente isso. Ele fala o seguinte, 2 Timóteo 2,13. Vou começar no 11. Diz o seguinte, acharam? 2 Timóteo 2,11, está na tela também. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também a Ele nos... Se você nega a Jesus, Ele também... Se formos infiéis, o que acontece? Ele é infiel? Você vê que ele fala o quê? Ele permanece... Por quê? Por que ele permanece fiel? Não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. A sua palavra é fiel. Você pode negar ele? Pode. Você pode ser infiel? Pode. Você pode fazer um monte de coisa. Mas você vê que ele fala, eu continuo fiel. Deus é fiel. A sua fidelidade vai mais além do que nós imaginamos. Porque ele não pode se negar a si mesmo. Ele é fiel. E ele é fiel para cumprir o que prometeu. Todas as coisas que ele prometeu. Basta nós pegarmos para a nossa vida a sua palavra. A sua palavra é fiel. Ela não volta para ele vazia. Muito pelo contrário, você viu que ela prospera ainda. Ela muda ainda. Levanta, fique firme na fé. Fique firme com Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mas você tem que acreditar, você não pode temer, você tem que ter coragem. Porque quando você tem coragem, você confia, Ele te fortalece. Ele te sustenta com a destra das suas mãos. É o próprio Deus que te levanta. É o próprio Deus que te traz segurança. As pessoas às vezes estão com medo da insegurança da cidade, das coisas, mas Deus é a sua segurança. Nenhum mal vai te temer, nenhum mal vai chegar até você, porque você está guardado
em Deus. Tem uma fortaleza ao redor de você. Tem uma fortaleza ao redor da sua família. Quando você ora e fala assim, Senhor, me guarda de todo mal. Cumpra a tua palavra em minha vida. Cumpra a tua palavra na vida da minha família. Talvez não são nem cristãos, mas é eu que estou aqui orando. E Deus guarda. Você já viu casos de pessoas que às vezes faleceram? Era o patriarca da família, a matriarca, o avô, o pai, que era da igreja, fervoroso em oração. Ele faleceu. Aí quando você faleceu, parece que a família distanciou tudo, né? Parece que o que ligava aquelas pessoas era o quê? Era o pai e a mãe que orava ali, o avô, que mantia ali. Por quê? Eram fiéis a Deus e confiavam em Deus. Os outros não, os outros deixaram de qualquer jeito. Aí vão passando os anos, a pessoa vem a falecer, vai com Jesus para o céu, as coisas começam a fazer agora, chegou a vez dos outros. Os outros não fazem, o que acontece? Vão dando brecha, né? Vai dando brecha e as coisas vão acontecendo. Satanás começa a agir, porque antes não tinha brecha. Mesma coisa na nossa vida. Nós oramos, somos fiéis a Deus, aí deixamos de fazer. Nós deixamos de orar, deixamos de confiar. Nós vamos fazendo o quê? Dando brecha para Satanás agir na nossa vida. Dando brecha para Satanás fazer as situações acontecerem na nossa vida. Nós deixamos de fazer o quê? De confiar em Deus. Deixamos de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele é um Deus de provisão. Deus é um Deus que provê. Vê que ele fala, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Nós temos que confiar que Deus suprirá todas as necessidades. Você fala assim, eu estou vivendo o pior ano da minha vida, o pior mês da minha vida. Continue confiando que isso vai passar. Continue acreditando que Deus suprirá, e porque Ele vai suprir. Pode demorar mais um dia, 2, mas vai suprir. Continue confiando em Deus. Coloque a sua vida diante de Deus, talvez você não tenha colocado ainda. Ele vai tirar você disso. Ele vai tirar você dessa situação. Mas confia no Senhor teu Deus. Confia na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz onde está escuro. Onde você não enxerga, onde você não vê mais. Ela está ali iluminando para você. Fala assim, ó, é aqui, meu filho, mas você tem que confiar. Você tem que confiar. Se alguém chegasse com você, o gerente do banco, vamos supor que você tem 5 mil na sua conta. Esse gerente é os únicos 5 mil. Não vou aumentar, né? Muita miséria 5 mil, né? Vamos aumentar para 200 mil. Você tem 200 mil na sua conta. É o que você passou a sua vida aí juntando. Não vamos aumentar mais. 200 mil é muito pouco ainda, né? As pessoas aqui são prósperas. As pessoas aqui são de Deus. Vamos aumentar mais. Vai ter 1 milhão na sua conta. Você passou aí a sua vida toda... Eu ainda aumentava mais, mas vou deixar no 1 milhão, senão a gente não vai parar. Mas você tem 1 milhão na sua conta. Você passou a sua vida toda juntando. Aí o gerente do banco chega com você e fala, olha, eu tenho aqui um negócio que eu não posso te falar. Um negócio aqui, mas vai multiplicar seu dinheiro. Aí você pergunta assim, vai, mas para quanto? Vai multiplicar. Mas eu não vou te falar o que é não. Você confia em mim? Você vai confiar? Mas não vai nem, né? Como diz o ditado, nem cavacatuça, né? Você não vai confiar. Mas quando Deus diz com você, olha, eu vou suprir, eu vou estar com você, é a palavra de Deus dizendo para você, confia. Agora se o gerente do banco fala assim com você, olha, tem um negócio aqui, que você vai ganhar dinheiro, mostra você tudo certinho, que as coisas, como é que vão funcionar, você começa a pensar, né? Aí você fala assim, talvez eu aceite. Ele vai e te mostra, fala assim, ó, você vai ganhar tanto por mês a mais, é um investimento aqui, investimento bom, aí você vê, você fala assim, não, é bom mesmo, agora eu confio. Você confiou o quê? Na palavra do gerente do que ele mostrou, não foi isso? E às vezes nós não confiamos na palavra de Deus, nós confiamos na palavra do gerente, da de Deus não. Nós confiamos às vezes no que nós estamos vendo e deixamos de confiar no que a palavra diz a nosso respeito. Nós confiamos nas estatísticas, nós confiamos nos números, mas nós não confiamos em Deus, porque Deus nós não estamos vendo. Porque se você não tiver com os olhos da fé, você não enxerga aquilo que Deus tem para você.
Você não enxerga aquilo que Deus quer de você. Se você não estiver olhando com seus olhos da fé, os olhos naturais nossos são enganosos. O coração do homem é o quê? É enganoso. Mas o que diz lá em Provérbios? Confia no Senhor de todo o teu e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará o quê? As suas veredas. Reconheça Deus no seu caminho. Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar aquilo que está torto. Os seus caminhos estão sendo tortuosos. Ele vai endireitar os seus caminhos, vai te mostrar o caminho que Ele tem para você. As coisas, situações que Ele tem para você são muito maiores do que aquilo que você imaginou. As situações que Ele espera de você são muito maiores daquilo que você planejou para você mesmo. Ele é fiel. A palavra de Deus é fiel. E ela se cumpre na vida daquele que conhecem as promessas de Deus, na vida daquele que ora com fé, baseado em suas promessas. Você tem que orar, falar: Senhor, eu estou aqui, cumpra em mim as suas promessas. Viva uma vida confiando em Deus, em obediência. Confia, persevera na oração, na confiança, que Deus vai mudar a sua vida. Você viu que eu listei aqui hoje alguns versículos sobre Deus vai estar sempre com você, a presença de Deus vai estar com você, sobre a paz que excede todo entendimento, que tem que estar na sua vida, sobre a força e a coragem que fala: não temas, eu sou contigo. São coisas que estão aí para nós pegarmos e falar: Senhor, eu preciso disso aqui, está faltando. Eu preciso disso aqui porque eu necessito. Você vê que ele fala de sabedoria, que lá em Tiago ele fala: se algum de vós tem falsa sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele fala: você está precisando de sabedoria? Peça a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria para enfrentar situações, Ele vai te dar sabedoria no que você está precisando de sabedoria. Peça a Deus. Essa é a palavra de Deus, porque ela é fiel e digna de quê? De aceitação. Agora a pergunta que fica: você está aceitando essa palavra? Você está confiando nela? Você está colocando os seus olhares fixos no que Deus está te dizendo para você hoje? Não confie só no que você está vendo. Confia em Deus primeiramente. Deus quer mudar a sua situação. Deus tem algo melhor para você. Você não vai perecer. Você não vai te desanimar. Você não vai se abalar. Você não vai recuar. Você não vai retroceder. Você vai continuar caminhando firme nas promessas do Senhor. Tem até uma musiquinha, não tem disso aí? Firme nas promessas do Senhor, não tem? Musiquinha? Agora que eu lembrei do missionário, né? Porque as promessas do Senhor são para todos nós. Todos aqueles que, o quê? Acreditam e confiam em suas promessas. Lute, persevere, creia. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor a paz que excede todo entendimento. Peça ao Senhor a presença dEle na sua vida, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça ao Senhor força e coragem. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor a provisão dEle na sua vida. Porque você talvez não está enxergando a situação que está na sua frente, mas Ele está pensando além do que você imagina. Ele já está vendo aquilo que vai chegar até você. Mas é uma batalha ali mesmo. O diabo não quer deixar, mas o diabo já é derrotado. Você não pode aceitar mais isso. Peça a Deus uma previsão. Peça a Deus uma situação que vai mudar a sua história de vez. Talvez a sua empresa está indo por água abaixo, a sua empresa está indo por cada vez piorando mais. Peça a Deus hoje uma situação diferente que vai acontecer essa semana ainda. E confia em Deus. Porque as pessoas às vezes falam assim, ó, não, olha, me falaram lá que então essa semana, aí passa a segunda, né? Aí segunda ela está confiando, tá, ó? Uma confiança. Aí da terça, já começa a pensar, né? Ah, falou que essa semana, 7 dias. No segundo dia, a pessoa já começa a lhe pensar. No terceiro dia,
Aí já começa a coçar a cabeça. Ó, será que isso vai acontecer mesmo? No quarto ela está duvidando já de tudo, né? Não, isso é coisa da minha cabeça, não vai acontecer não. No quinto, ela já desistiu. Chegou na sexta, já desistiu já. Não, isso é... não vai acontecer não. Chega no sábado, já desistiu de vez. Não esperou nem os 7 dias. Por quê? Ela não viu nada acontecendo, não viu nada se mexendo, ela já perdeu a confiança. Ela já perdeu, já deixou de acreditar nas promessas de Deus. É assim somos na nossa vida. Nós saímos daqui cheio de gás, cheio de esperança, cheio de convicção que as coisas vão acontecer, nossa vida vai melhorar. Passa 3 dias, as coisas não mudam, nós já começamos a desanimar. Não desanime, confie em Deus. Confie que a situação vai mudar, confie que a situação a partir de hoje será diferente. Confia no Senhor. Não fique no seu próprio entendimento, mas o entendimento de Deus vai além do que você pensa, do que você imagina. Confia no Senhor. Confia na palavra de Deus, ela é fiel. Ele é fiel. Por mais que você seja infiel, Ele é fiel. Ele é justo. O nosso Deus é bom. Ele é maravilhoso. Confie na palavra de Deus. Ela quer mudar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida. Se você confiar, ela vai mudar. Se você confiar nas promessas do Senhor, elas mudarão a sua vida. Basta você confiar em não recuar. Não deixe que o diabo te engane em meio a situações difíceis. Não deixe que aqueles pensamentos ruins te atrapalhem. Falam aqui, falando aqui, você começa a prestar atenção nas pessoas negativas falando na sua vida. Deus falou algo, mas as pessoas que estão ao seu redor estão falando outra coisa totalmente diferente. Não confie nisso, confie nas palavras de Deus, na promessa de Deus na sua vida. E elas vão acontecer. Não desanima. Fique firme na palavra que você vai ver. A sua vida irá mudar. Amém?